Nós vamos continuar erguendo a parede, amém? Construindo ou sendo edificados. Para que você não tenha motivo para não vir à noite, eu vou pregar algo de manhã e à noite eu vou pregar outra coisa. Você fala assim, ele vai pregar a mesma coisa à noite, não. Então eu vou pregar algo agora e vou pregar algo totalmente diferente à noite. Ou seja, vou dar uma introdução entre aspas agora, e à noite nós vamos entrar de fato no assunto justificação. Nós vamos falar sobre, à noite nós vamos fazer 3 períodos diretamente na justificação. O que é justificação? Começando hoje à noite, aonde começou a primeira palavra, aonde surgiu a primeira palavra justo, e desde o Antigo Testamento. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos, por favor. Pai, é tão bom reconhecer que o Senhor é Deus, mas poder te chamar de Pai é maravilhoso. E o Senhor é o nosso Pai, e nós somos os teus filhos, e de fato somos teus filhos. Obrigado por essa vida, por essa natureza, por essa realidade. Que o nosso entendimento seja aberto nessa manhã, nesses dias, e que não é apenas uma informação acerca de quem nós somos, mas a manifestação de quem nós somos em Ti. Nós não queremos uma palavra sobre intelectualidade, sobre informação. Nós queremos uma revelação. Espírito Santo, trabalha nessa manhã, neste lugar. Toca-nos, ensina-nos, cura, em nome de Jesus. Amém, queridos? Quando nós olhamos para as duas alianças, antiga e nova aliança, Antigo Testamento e Novo Testamento, Velho Pacto e Novo Pacto, existe muitas coisas que distingue, que define, que revela a diferença das duas alianças. Por exemplo, quando você olha para o Antigo Testamento, para a Antiga Aliança, você vê o imperativo antes do indicativo. Pastor, o que é imperativo? Não é alguém que vive agitado, não. O imperativo é uma ordem. O imperativo é uma ordem, faça isso. Isso é um imperativo. No Antigo Testamento, por exemplo, se você pegar Deuteronômio 28, existe milhares, mas se você pegar, por exemplo, Deuteronômio 28, você vai ver um imperativo antes de um indicativo. Olha o imperativo: se ouvires a voz do Senhor teu Deus. Isso é imperativo. E guardar todos os mandamentos. Olha o imperativo. Agora vai vir o indicativo: virão sobre ti todas as bênçãos e te alcançarão. Então no Antigo Testamento, primeiro você tem uma ordem a cumprir, para depois você descobrir, ou para depois você ter o resultado daquilo. No Novo Testamento também existem suas exceções, no imperativo primeiro, mas na maioria das vezes, especificamente o apóstolo Paulo, ele sempre está dando primeiro o indicativo, para depois o imperativo. Por quê, irmãos? Porque no imperativo eu faço para ser, no indicativo eu sou, por isso eu faço. Não, esse ponto aqui é chave. No imperativo eu fazia para ser. O imperativo, depois o indicativo. Se você estudar, você vai se formar em medicina. Se você estudar advocacia, você vai ser um advogado. Isso é imperativo para depois indicativo. No Novo Testamento, não. No Novo Testamento, primeiro indicativo. Primeiro você é, para depois fazer. Você pode dizer amém? Eu sempre tive algumas questões quando Deus diz assim, algumas questões que eu falo, mas como? Quando Deus diz para Abraão assim: anda na minha presença e ser perfeito. Eu sempre perguntava, como? Como é que anda na tua presença e ser perfeito? Sede santo como eu sou santo. Imagine, irmãos,
Quando você lê esse texto, a grosso modo, o que você entende, pelo menos o que eu entendi, era o seguinte: ó, dá os seus pulos aí, mas você tem que ser como eu. Mas você fala: Deus, mas como que eu vou conseguir ser santo como o Senhor é santo? E aí você vai entendendo o novo pacto, a nova aliança, e você vai entendendo. Quando Deus diz para Abraão: anda na minha presença, ser perfeito. Aí você, para andar, você andar, você precisa de um caminho, não é? Então é como se Deus estivesse falando para Abraão: anda no meu caminho. E quem é o caminho? É Jesus. Anda na minha presença e ser perfeito. Se eu estou andando em Cristo, a perfeição se manifesta na minha vida. Você está entendendo isso? Tem gente que ora para ser espiritual. Não, irmão, quem é espiritual ora. Você está entendendo? Por quê? Porque a igreja, ela não fez essa transição do antigo para o novo. Ou na maioria das vezes ela fez isso. Ela está com o pé no Antigo Testamento e está com o pé no Novo. João Batista é esse homem. João Batista tem perna muito grande. João Batista tem uma perna que alcança 400 anos. Porque o Malaquias termina falando de João Batista, e Mateus começa falando sobre João Batista. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. O Novo Testamento não começa em Mateus 1. Dá para entender isso? O Novo Testamento não começa em Mateus 1. Pedagogicamente sim, doutrinariamente não. Como que não, pastor? Mateus 1 é Novo Testamento? Não. O Novo Testamento é a nova aliança. O Novo Testamento começa com a morte e o novo nascimento. Começa com a morte e a ressurreição de Jesus. O nascimento de Jesus não nos deu uma nova vida. O que nos deu a nova vida foi a morte e a ressurreição de Cristo. Então o Novo Testamento não começa com o nascimento, começa com a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Talvez você nunca tenha ouvido isso. O Novo Testamento começa em capítulo 1 de Mateus, Novo Testamento. Pedagogicamente sim, doutrinariamente não. Porque não é o nascimento de Jesus que te deu uma condição, é a morte dele. Então o Novo Testamento, irmãos, não é uma folha. O Novo Testamento, irmãos, é que algo novo, um tempo novo começou, uma condição nova aconteceu. Aquele velho homem morreu. Eu preciso estar definido, eu preciso estar resolvido acerca de quem eu era e acerca de quem eu sou. Se você não tiver definido nisso, você vai achar que no momento você era, ou você é, ou você vai achar que Deus está melhorando você. E o Evangelho nunca foi para melhorar. Escute, irmão, deixa eu repetir aqui. Eu não tenho problema de repetir algumas coisas, irmãos, até para segurança nossa, como diz a palavra. O homem no Antigo Testamento, ele não estava sujo. Se ele tivesse sujo, dava para tomar banho e limpar. Ele estava contaminado. Ele não tinha jeito. Escute, irmãos, o diabo não se sujou. Você fala assim: por que o diabo não pede perdão e se arrepende? Porque o diabo, ele não está sujo, ele está contaminado, e ele não tem como resolver a vida dele. O que eu quero dizer, irmãos, é que o homem não estava sujo. Se ele tomasse um banho, resolvia. O homem estava contaminado. A causa do homem era perdida. Por isso entender: eu não sou mais aquele homem, eu não sou mais aquela mulher. Aquele velho homem, aquela mulher morreu. Agora eu tenho uma nova vida. Eu tenho uma nova vida. Diga comigo: eu tenho uma nova vida. E agora o que eu faço, pastor? Não, agora eu estou aprendendo a viver essa nova vida. Eu estou aprendendo a viver nesse novo lugar. Abra comigo Colossenses. Colossenses capítulo 3. É importante nós entendermos isso, irmãos. Quando Deus tirou o povo do Egito, no Egito o povo era escravo, ok? No Egito o povo era escravo. O povo foi para o deserto. A ideia era o quê? Levar o povo para Canaã. Canaã é Cristo.
Amém? Canaã é Cristo, é um lugar de descanso, é uma terra que mana leite e mel. Canaã não é o céu, Canaã é uma pessoa. Amém? Canaã é uma pessoa, preste atenção. No Egito, ou no mundo, eu sabia quem eu era. As pessoas que estão no mundo, elas sabem quem elas são dentro da condição delas. Drogado, prostituta, viciado, etc, etc, etc. Elas têm uma identidade definida. Quando Deus tirou o povo do Egito, eles tinham de dia uma nuvem, e de noite tinha uma coluna de fogo. Dá para você imaginar o mover, irmãos? Dá para você imaginar? 40 anos, irmãos, a nuvem não se apartou de dia, nem a coluna de fogo à noite. Dá para você imaginar isso, irmão? O tempo todo você olhando, quando você olhava assim, a nuvem tinha parado e todo mundo parava. Aquilo ali, irmãos, 40 anos aquela glória. Porém, aquele mover não era o fim em si. Aquele mover era indicativo. Era indicativo, aquele mover era para levar o povo para um lugar. Só que o povo, irmãos, não entendeu. Eles tiveram mover, mas não entenderam para onde que eles estavam indo. Então eles morreram no deserto. Deixa eu te dizer, tem muita gente no Brasil vivendo mover, irmãos, mas que não chega em Cristo. Aí você vai viver de mover. Eu estou falando contra o mover? Não. Eu estou falando que o mover é proposital. Deus não é um Deus de entretenimento, irmãos. O que termina numa noite é prostituição e embriaguez. O que Deus quer fazer, irmãos, é para mais de uma noite. É princípios eternos, são valores eternos. O que nós estamos vivendo aqui, irmãos, é desenvolvendo a eternidade aqui. É trazendo os céus para a terra. Você está entendendo? Então o povo viveu um mover, irmãos, mas eles não tinham entendimento. Deus não estava ali para dizer: olha o quanto eu sou poderoso. Deus não precisa disso, irmãos. Deus não precisa disso. Deus é resolvido. A questão de Deus era o seguinte: eu estou aqui para levar vocês para um lugar. Eu estou aqui para levar vocês para o meu filho. Porque o que eu reconheço é Cristo. O que eu quero é Cristo. O que eu aceito é Cristo. O que eu concordo, o que eu quero é Cristo. Eu não quero o que você faz. Eu quero o que Cristo fez. Então, cristianismo não foi que Deus colocou você numa estrada para você fazer tudo certinho. Não. Cristianismo foi que Deus te colocou. Deus colocou você em Cristo, porque Ele fez tudo certo. Ele não me colocou numa estrada agora dizendo: agora faça tudo certo. Não, Ele me colocou em Cristo, porque Ele fez tudo certo. Você está entendendo? Vamos ler Colossenses 3, irmãos. Portanto, presta atenção, irmãos, como é que começa isso daqui? Isso daqui dava para umas 3 horas hoje, tá? Portanto, se foste ressuscitado com Cristo. Esse portanto aqui, nós vamos entender, olhe para mim, que ele não estava, Paulo não estava com dúvida. Ele, mais abaixo você vai ver que ele não está em dúvida. Ele está dizendo: portanto, se foste ressuscitados com Cristo. Irmãos, por que ele não fala se foste crucificado com Cristo? Porque a cruz fala de condenação. A ressurreição fala sobre vitória e sobre condição. Você não entendeu isso? A cruz, Paulo poderia escrever assim: portanto, se foste crucificado com Cristo. Quando você pega Romanos 6, você vai ver Paulo falando da morte. Quando você pega Romanos 8, você vai ver Paulo falando da vida. O evangelho não pode falar só da morte, tem que falar da vida. Você está entendendo? Romanos 6 fala da morte. Morreste, como viveremos no pecado, nós que para ele morremos. Aí quando chega em Romanos 8 está falando: agora essa é a vida de quem está em Cristo. Portanto, se foste ressuscitado. O que é a ressurreição? A ressurreição fala da justificação. A ressurreição não fala, irmãos, mais dos meus pecados perdoados. A ressurreição fala do crédito recebido. A cruz fala da minha dívida. A ressurreição fala do meu crédito.
A cruz fala do que eu devia, a ressurreição fala do que eu tenho. Uau, eu me animo com isso, cara. Tem gente que pensa na dívida que tinha, mas nunca descobriu no saldo que tem. Não adianta, irmão, você pagar a dívida e não saber o que você tem. Porque Paulo diz assim, ó: se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é em vão. Se Ele não ressuscitou, comamos e bebamos, que amanhã talvez morreremos. Está dizendo, olha, se Ele não ressuscitou, de nada adianta. Ele não só pagou a sua dívida. Eu fui perdoado? Fui. Eu fui perdoado na sexta, irmãos, mas eu tenho que andar 3 dias. O evangelho não termina na sexta, o evangelho termina no domingo. Você está entendendo? Tem gente pregando o evangelho da sexta-feira. É hora da gente pregar o evangelho do domingo de manhã. Você está entendendo? Porque Ele ressuscitou e eu ressuscitei com Ele. A minha dívida foi paga, e agora, além de eu não dever, eu tenho crédito. É por isso que Paulo está dizendo, portanto, se ressuscitaste, olha o indicativo, se ressuscitaste juntamente com Cristo. Você ressuscitou juntamente com Cristo? Diga amém. Presta atenção. Portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, agora vai vir um imperativo. Tem uma vírgula e tem um imperativo: buscai as coisas lá do alto. Agora, Bill, por que ele está mandando buscar as coisas lá do alto? Porque eu já estou lá no alto. Se foste ressuscitado juntamente com Cristo, onde é que Cristo está? Efésios 2:6 diz que nós estamos assentados juntamente com Ele nas regiões celestiais. Aí Paulo está dizendo, já que você foi ressuscitado com Cristo e está sentado lá, não busque mais as coisas daqui, busque de lá, porque você não está mais aqui, você está lá. Você está entendendo? Então Paulo está dizendo, já que você está lá, busque as coisas de lá. Por que eu posso buscar as coisas celestiais? Porque eu vivo neste lugar. Quem eu sou me dá a condição de fazer o que Ele pede. Quem eu sou. Escute, irmãos, no Antigo Testamento Deus pedia santidade para o homem tinha como ser santo. No Novo Testamento Deus continua pedindo santidade para o homem. Mas tem como o homem ser santo no Novo Testamento? Tem. Mas tem como ele ser santo nas obras dele? Dá para você entender isso? Deus sabia que você não dava conta de ser santo em você. Por isso Ele te colocou naquele que é santo. Vamos lá. Portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. E nós estamos aonde? Nesse mesmo lugar. Efésios 2:6 diz isso. Efésios 2:6 diz isso. Estamos assentados com Ele nas regiões celestiais. Irmãos, eu preciso olhar para a palavra e ver que aonde Cristo está, eu estou. Aonde o que Ele passou, eu passei. A cruz, ela não é só substitutiva. Presta atenção. A cruz não é só substitutiva, ela é inclusiva. Eu posso dizer que Ele morreu em meu lugar? Sim, não tem nada de errado nisso, mas eu morri junto. Você está entendendo? É como se você arrumasse um problema muito grande, a justiça mandou te chamar e você leva o seu advogado. O advogado vai lá sozinho? Não, eu vou lá, eu sou advogado, mas você vai junto comigo. Eu vou defender você, mas você vai junto. Então Jesus está dizendo, eu estou indo resolver sua dívida, mas você vai junto comigo. Dá para você entender? Ela não é só substitutiva, ela é inclusiva. Eu morri com Ele. E quando eu olho, irmãos, para o que aconteceu com Cristo, aconteceu comigo. Se Ele ressuscitou, eu ressuscitei. Se Ele subiu aos céus e foi glorificado, eu também fui. Se Ele está sentado à direita do Pai, eu também estou. Você está entendendo? Porque assim como Ele é, eu sou, você é. Escute, irmãos, Cristo não é uma pessoa que veio aqui e falou, olha, preste atenção, não quer ser bom, porque vocês nunca vão conseguir ser isso.
Cristo não é um super-herói. Cristo é um modelo, um padrão. E Ele não veio aqui fazer simplesmente o que nós não podíamos. Ele veio fazer o que nós não podíamos e nos dar condições de fazer o que Ele fez e nos tornarmos o que Ele é. Você está entendendo? Cristo veio mostrar para nós o que é a vida em Deus. A vida em Deus é isso. Viver no Pai é isso. Você está entendendo? Vamos continuar. Paulo começa dizendo: buscai as coisas lá do alto. No versículo 2 ele diz: pensai nas coisas lá do alto. Buscai, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Irmãos, preste atenção. Nós não entendemos que nós fomos transportados, nós saímos de um lugar e fomos para outro. E a nossa vida na terra, e a terra pode ter dois conceitos. Nós podemos falar terra, a nossa vida na terra, ou nós podemos falar a nossa vida na terra. Toda a nossa vida, irmãos, depois da nossa ressurreição, toda a nossa vida na terra tem que ser reflexo do céu. Pensai nas coisas lá do alto, buscai as coisas lá do alto. O que deve se manifestar no mundo físico é a revelação do que eu tenho do mundo espiritual. Você está entendendo? Irmãos, eu não estou aqui tentando receber as coisas de lá. Eu estou lá manifestando as coisas aqui. Você entendeu isso, não? Eu não estou aqui fazendo campanha para receber as coisas de lá. O que é a fé? A fé é o poder que eu tenho de conhecer o que está feito no mundo espiritual para se manifestar no mundo físico. Isso é fé. A fé é o poder que eu tenho de conhecer o que está pronto no mundo espiritual. É o poder que eu tenho de manifestar. É por isso que você vai encontrar assim: mediante a fé, por meio da fé, através da fé. Porque a fé é o meio. O meio do quê? O meio do qual Deus faz? Não. O meio da qual Deus se move? Não. O que é a fé? A fé é um meio pela qual eu me aproprio de tudo que Ele fez. Você está entendendo? Você não tem fé para fazer Deus fazer. Você tem fé para se apropriar do que Ele fez. Essa é a condição. Só que aí, irmãos, nós estamos pensando que o Evangelho é viver aqui, presta atenção, é viver aqui com o favor de lá. Não, eu não estou vivendo aqui com o favor de lá. Eu estou vivendo lá com favor aqui. Ou seja, não é o físico tentando mover o espiritual, é o espiritual movendo o físico. Você está entendendo? Não é a carne se condenando na meritocracia para alcançar favor. Não. É por eu ter alcançado favor, eu me manifesto na carne. Irmãos, isso é muito sério. Isso é muito sério. Não é a carne se autoflagelando como Lutero fazia. Os amigos de Lutero às vezes tinham que tirar ele do gelo, porque ele estava se autoflagelando para alcançar o perdão de Deus. Não. Escute, irmãos, depois do novo nascimento, a carne, ela não mais governa. Quem governa agora é o Espírito. Você está entendendo isso? Então, não é a carne tentando, porque eu sei que na minha carne não habita bem algum. Paulo diz: miserável homem que sou, mas ele não está falando da condição espiritual dele, porque ele não era miserável espiritualmente. Paulo está dizendo: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele está falando: miserável é a minha carne, não eu. Aí as pessoas querem dizer que é miserável. Não, miserável é a tua carne. Por isso que ela tem que ir para a cruz. Miserável é a minha carne, porque ela está contaminada. Mas o meu espírito não. O meu espírito tem um DNA. O meu espírito tem uma identidade. O meu espírito não está chegando. O meu espírito está. O meu espírito, irmãos, não está evoluindo. O meu espírito é. Você está entendendo? Esse é o entendimento, irmãos. Eu preciso saber quem eu fui, mas eu preciso descobrir quem eu sou. Eu preciso do Evangelho, que Jesus morreu na sexta, mas ressuscitou no domingo. Ele não só, porque o povo vive, Jesus pagou os meus pecados, isso é maravilhoso, e é totalmente bíblico, e o Evangelho começa na cruz.
Amém? Mas ele não termina na cruz. Não existe cristianismo sem cruz. Por isso que eu disse que o Novo Testamento começa onde? Na cruz. Não tem cristianismo sem cruz, irmãos. Mas a cruz é o início, não o fim. A ressurreição. A cruz pagou o que você devia. A ressurreição estabeleceu quem você é. Você está entendendo? Eu preciso saber quem eu fui, mas eu preciso saber quem eu sou. Você encontra artistas que se converteu dizendo assim: olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, eu matei tantos, eu traí minha esposa, eu vivia nas drogas. Tá, beleza, cara, isso aí é quem você era. Quem você é agora, me fala. E as igrejas vibram, porque ele fala do que fez. Não, irmão, eu quero vibrar sobre o que você está fazendo. Eu não estou vibrando, eu não estou impactado com a sua antiga identidade. Eu quero estar impactado com a sua nova identidade. Você está entendendo isso? É isso que eu preciso entender. A gente está impressionado com o que a gente era, irmãos. Imagina quando a gente descobriu o que a gente é. Né, Bill? Imagina o Bill impressionado com tudo que ele era. E o povo fala: uau, cara, esse cara foi terrível. Não, irmão, terrível ele é agora. Agora ele é o exterminador de demônios. Agora ele muda ambiente. Agora onde ele chega, o reino chega, a paz chega, a vida chega. Dá para você entender isso? Então é o seguinte, irmãos, se você está surpreendido, irmãos, está impactado com o que você era, você ainda não descobriu quem você é. Você está entendendo isso, irmãos? Por que eu estou te dizendo isso? Se você não souber quem você é, você vai ficar só em quem você foi. Eu estava com um jogador esses dias, no escritório dele, conversando com ele, e ele falou para mim assim: pastor, eu já tinha visto a entrevista dele, do testemunho dele na televisão, mas eu perguntei para ele: cara, como é que foi a tua conversão? E os olhos dele brilhavam, eu vi Jesus nos olhos daquele jogador. Hoje ele não está jogando mais, já está aposentado, menino novo ainda. E aí ele me disse: pastor, eu estava na balada, aconteceu isso, eu cheguei em casa, Deus falou comigo, eu joguei todos os uísques, eu estava na Europa, e aconteceu isso, e Deus mudou a minha vida. Eu falei: e aí, mano, e agora? Ele falou: pastor, agora eu prego, eu saio por aí contando meu testemunho. Eu falei: legal, mano. Deixa eu te falar uma coisa, velho. Daqui 30 anos o teu testemunho vai estar impactando pessoas, mas não vai estar mais impactando você. Porque Deus não é Deus, irmãos, simplesmente do ontem, Ele é de hoje. Aí ele tinha uma Bíblia na mesa, eu falei: olha, Deus não te salvou, cara, só por causa do teu passado. Você precisa buscar Ele todo dia. E os olhos dele começaram a brilhar mais ainda. E eu conversei um pouco com ele, falei para ele sobre a importância de ter um maná novo, fresco a cada dia. Eu falei: agora eu preciso ir embora. Ele falou: não, você não vai embora antes de orar por mim, pela minha empresa e pela minha esposa. Foi lá, buscou a esposa dele e orei por ele. Por quê, irmãos? Porque eu não quero saber só quem você foi. É maravilhoso saber que Deus te libertou de quem você era, mas aí é cruz, irmãos. Você parou na sexta-feira, eu quero que você continue até o domingo. Porque crucificamos em fraqueza e ressuscitamos em poder. Tudo que morre na cruz ressuscita em vitória do outro lado. Escute, irmãos, tudo que morre na sexta-feira ressuscita em glória do outro lado. Isso não é maravilhoso? Uau, cara. Entenda, irmãos, eu preciso que você entenda isso em nome de Jesus. Não termina na sexta. Na sexta fala de quem você era, mas no domingo fala de quem você é, de quem eu sou. Eu era, eu sou, eu fiz, eu faço, eu estava, eu estou. Você está entendendo isso? Eu não sou mais o mesmo. Vamos lá, eu não vou ter tempo de terminar isso aqui. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são da terra. Olha aqui que Paulo não vai ter dúvida agora do que ele falou lá em cima. Esse portanto lá em cima é tirado a dúvida agora. Porque morreste.
Por que Paulo está falando, portanto, se ressuscitaste? Se Paulo tivesse dúvida, ele não estava afirmando aqui embaixo, dizendo, porque morreste. Você entende que lá em cima não era uma dúvida? Porque morreste, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Cara, isso é maravilhoso. A gente não consegue entender isso. A gente não consegue entender isso. Jesus pegou você, olha para mim. Jesus pegou você, colocou dentro dele, e ele foi lá e entrou dentro de Deus. Jesus pegou você, que estava contaminado, e como ele, as águas de Mara não podiam ser bebidas, porque elas eram amargas. Aí ele colocou uma madeira, aquela madeira é a cruz. E na hora que a madeira foi colocada, todo mundo podia beber das águas de Mara. Nós estávamos contaminados, Jesus pegou e colocou a gente dentro dele. Agora, como ele é, eu sou. Uau! E aí Jesus falou, pronto, para não ficar só que você está em mim, nós vamos entrar em outro lugar. E aí ele entrou no Pai. Aí se cumpre João 17. Pai, que eles sejam um, como eu e o Senhor é um. Eu em ti e eles em mim. Aí você vê que essa história que o diabo está vencendo você, ele tem que passar, irmãos, pelo videogame, ele tem que passar. Não é na primeira fase que ele pega o mestre. Ele só pode alcançar você se ele passar por Deus e passar por Jesus. Porque Jesus colocou você dentro dele. Você está no centro. Aí ele entrou dentro do Pai. Aí você pode de vez em quando pôr a cabecinha para fora e falar, ó, estou aqui dentro, vem me pegar. Você está entendendo? Eu não estou mais com, eu estou em. Nós não estamos juntos, nós somos um. Não, nós não estamos juntos, irmãos. Juntos estamos nós aqui, ó. Mas com ele nós não estamos juntos. Nós somos um. Deixa eu te mostrar algo. A Bíblia fala de duas raças, de duas cabeças, não de três. O primeiro Adão é um tipo de raça, um tipo de gente, ok? Todos que nasceram em Adão, nasceram mortos, nasceram enfermos, nasceram contaminados, nasceram doentes, nasceram malditos. Isso é o DNA do primeiro homem, cabeça de uma raça. E esse homem ainda continua frutificando no mundo hoje. Então essa é uma cabeça. Quem nasceu de Adão é igual a quem? Igual a ele. Pastor, mas eu não faço nada de errado. O que Adão começou a fazer de errado depois que ele foi expulso do Éden? Adão começou a beber? Depois que Adão foi expulso do Éden, ele começou a ir para o forró, para o baile funk, para a festa rave. Começou a se drogar, fumar crack, trair a esposa. Você leu isso na Bíblia? Não. Você não encontra, irmãos, um pecado que Adão cometeu depois que ele saiu do Éden. Por que o senhor está dizendo isso? Porque pecado não tem a ver com o que eu faço. Pecado, muito mais do que eu faço, tem a ver com o que eu sou. Então você não precisa fazer nada, irmãos. Ou você não precisava fazer nada para ser pecador. Você era pecador mesmo sem fazer nada. Você entende isso, não? Então esquece, irmão, daquilo que você fazia certo. Não era mérito. Pelas obras ninguém vai ser salvo. Então, irmãos, se eu não fiz nada, irmãos, para ser pecador, e mesmo eu não fazendo nada de errado, fazendo tudo certo, eu era pecador, o que eu faço para ser santo? O que eu tenho que fazer todo dia para ser santo? Se eu orar, eu me torno santo. Não, oração é para outra coisa. Se eu ler a Bíblia, eu me torno santo. Não, ler a Bíblia é outra coisa. Se eu jejuar, eu me torno santo. Não, isso são outras coisas. Tudo tem a sua importância, mas não é para ser.
É isso que a igreja não entendeu, irmãos. Ela está orando para ser espiritual e ela nunca acha que orou o suficiente para ser espiritual. O camarada tenta parar, o pastor chama o irmão e fala: irmão, você é uma bênção, você prega bem, mas você tem que parar de fazer isso, parar de fazer aquilo, parar de fazer aquilo outro, porque aí nós vamos ungir você como pastor. Entendi, pastor, entendi. Aí o irmão para de fazer aquilo, ele para de fazer aquilo outro, ele foi ungido a pastor. Só que ele mudou o comportamento, mas não mudou a natureza. E na hora que o negócio apertar, ele vai revelar quem ele é. Então o que nós queremos aqui, irmãos, não é que você mude de comportamento. Na verdade a gente quer que você manifeste esse comportamento para a gente ver quem você é. Você está entendendo, irmãos? Tem gente que fala: pastor, a gente não vê mais demônios se manifestando como antigamente. Irmãos, que ele deixou de ser burro. Para ele é mais vantagem ficar escondido do que se manifestar. O problema não é o demônio que a gente está vendo, irmão. É o demônio que eu não consigo ver na tua vida. Porque se eu visse, eu já expulsava. Como eu não vejo, ele fica aí. Então é melhor ele ficar quietinho dentro da igreja sem se manifestar, do que se ele manifestar, a gente vai tirar ele daí. Não dá para você entender? Então o diabo diz: não, eu estou me expondo muito, deixa eu trabalhar mais escondido. É isso que eu preciso entender. Cristianismo não é comportamento. Comportamento é subproduto. Eu sei que eu apanho quando eu falo isso na internet. Mas cristianismo não é mudar de comportamento, é mudar de natureza que vai trazer um novo comportamento. Mas não é um comportamento sem natureza, cara. Aí a gente aprende a fazer o que é certo. Queridos, cristianismo não é aprender a fazer o que é certo. O cristianismo é receber uma nova vida. E por que você faz isso? Porque eu sou. Rapaz, que mania que você tem de chegar num lugar e mudar o ambiente. Pois é, eu não tenho como fazer diferente. Como assim? Não sei, cara. Onde eu estou, ele vive em mim, cara. Você consegue entender, irmãos? Então nós precisamos saber quem nós éramos e quem nós somos. Quem que eu sou? Você sabe quem você é? Quem nós somos? Precisamos estar cientes de quem nós somos. Vamos continuar aqui. Porque morreste, a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, não é quando Cristo que deu a vida, Ele deu, mas hoje Ele é a nossa vida. Escute, não tem você mais Ele, não tem Ele mais você, só tem Ele em você. Presta atenção. Vou explicar isso. O que é um café, irmãos? Café é uma água quente com pó, ok? Coado com açúcar. Então nós temos água, café e açúcar. Tá quente, não tá? Esquece o açúcar, vamos pensar só no café, só no pó e na água. Aí você misturou os dois agora. Separa. O que predomina, irmãos, depois que você fez o café, é o gosto da água? O que é que predomina? O café. É isso que aconteceu com você. Tem água, mas não tem mais gosto de água. O que predomina é só o café. Você não falou: eu estou bebendo água com café, eu estou tomando água com pó. Não, é café. Você está entendendo? Então foi isso, você era a água, ele era o pó. Ele entrou em você, irmãos. O que predomina é só o pó. O que predomina agora é ele. O que predomina agora é o gosto dele. Mas eu estou junto sim, mas você é água. Mas o que está reinando em você agora, quando alguém bebe de você, não está bebendo da água, está bebendo pó. Nossa, que café gostoso. Eu falo: pois é, esse é o café Jesus Cristo. É isso aqui. Você está entendendo, irmão? Ninguém mais pode beber de você. A Bíblia diz: se conhecemos alguém segundo a carne, daqui para frente não conheçamos mais.
Quem conheceu o Ricardo, eu digo, irmão, quem conheceu, conheceu. Quem não conheceu, conhece mais não. Você entende isso? Quando Cristo, que é a nossa... Eu gosto tanto disso, irmão. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestado com Ele em glória. Perceba que Paulo está falando sobre o indicativo. Quando Cristo, que é a vossa vida, dá para você entender isso? Se manifestar é um indicativo. Quando isso acontecer, ou seja, no Novo Testamento, meu irmão, primeiro eu descubro quem eu sou, para depois eu descobrir o que eu tenho que fazer. É por isso que tem gente que não consegue vencer pecado, irmãos. É por isso que tem gente que não consegue parar de fazer as coisas. E quando eles conseguem parar, eles param por 30 dias. Nossa, pastor, eu fiquei 30 dias sem beber e voltei. Eu fiquei 6 meses sem usar droga e voltei. Como é que foi isso? É porque você parou de beber, não a tua natureza. Porque você parou de se drogar e ficou na força. 6 meses, quando a força acabou, você voltou para as drogas. A vida cristã não é força. A vida cristã é poder. Não é o quanto você faz, é o quanto Ele fez e está fazendo em você. Você está entendendo? Então a oração, irmãos, não é para mim me tornar. A oração é para dimensionar quem eu sou. A oração não é para mim. Quem ora se torna, não. Eu já sou. A oração só dimensiona quem eu sou. É isso que eu preciso. Eu não estou orando para ser. E quando eu estou orando, eu estou dimensionando aquilo que eu já sou nele. Você está entendendo? Então eu preciso entender quais são os princípios da prática, irmãos. Senão eu vou ter práticas com entendimento errado. Pastor, você está jejuando para quê? Para me receber uma bênção. Você está orando para quê? Eu estou orando, pastor, para me parar de fazer isso. Não. Isso daí você vence em Cristo, não é orando. Não é a oração que me faz isso, foi Cristo que fez. Pastor, o senhor está falando que não é a oração que faz, é Cristo que fez. Dá para entender isso? Escute, irmãos, qualquer mérito, ou qualquer área, qualquer coisa que aconteça na sua vida com mérito, não tem graça. E tudo que acontece com graça não tem mérito. Dá para entender, não? Qualquer coisa que você conseguiu que tem mérito, não tem graça. E qualquer coisa que tem graça não tem mérito. A graça não é você ajudando Deus. A graça é Deus fazendo sem você ter feito nada. Foi Ele que fez. Pastor, então o senhor está dizendo que eu não preciso trabalhar para mim ser próspero? Não, eu trabalho, mas quem me prospera não tinha a mínima possibilidade de ser, de ter o que eu tenho. Não tinha. O que é isso? É graça. Tudo que está acontecendo é Ele que fez. Você está entendendo? Paulo disse, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Paulo está dizendo, eu não vivo mais, agora é Cristo que vive em mim. E a vida que eu vivia na carne, agora eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Esse é o entendimento. Irmãos, a ideia do cristianismo não é fazer, é entrar no que está feito. Não é fazer para ser santo, eu sou santo, por isso eu faço. Escute, irmãos, quando o diabo, eu já falei isso daqui, quando o diabo não consegue manter você no pecado, ele vai manter você na religião. Sou humano, não consigo ser perfeito, me ajuda a melhorar. Aí, irmão, você está tentando melhorar para agradar a Deus. Você não vai agradar a Deus em você. O que agrada a Deus é Cristo. E quando você está em Cristo, Deus está satisfeito. Sabe por quê? Porque Deus olhou para Jesus e falou, este é o meu filho, em quem eu tenho prazer.
Hoje você está em Cristo. E Deus continua dizendo: este é o meu filho. Porque tudo que o pai fala para o filho hoje, ele fala para você. Tudo que Deus falou para Adão, ele estava falando para você. E tudo que Deus colocou no filho está em você. Irmãos, é provável que a gente vai levar alguns anos para a gente entender, mas depois de alguns anos isso aqui vai ficar bom. Vai ficar bom. A gente vai entender que não tem a ver mais com ser apóstolo, com ser profeta. Isso é outra coisa, é importante, tem o seu lugar. Eu não estou cancelando isso, mas a criação não está aguardando a manifestação dos apóstolos, dos filhos. Dos filhos. Manifestação, irmãos, não é um cara esquisito ou uma mulher esquisita. Não, isso é misticismo. A manifestação de Cristo é o sobrenatural acontecendo de forma natural. Dá para você entender isso? Não. A manifestação, irmãos, não é porque você entortou todo, olhou para o irmão e falou: não. Não. Isso é outra coisa. A manifestação é o sobrenatural que se tornou natural em você. Quando você sabe quem você é, você muda a chave que você tem. Quando você sabe quem você é, você fala aqui e muda lá. Não é que a chave faz Deus fazer, é que a chave muda o que está, a chave vira dentro do que está feito. Confessar a palavra não é ordenar que Deus faça. Confessar a palavra é ordenar o que Deus fez. Confessar a palavra não é falar: Deus, o senhor tem que fazer, o senhor tem que fazer. Não, eu não estou ordenando Deus fazer nada, porque eu não tenho autoridade para isso. Ordenar a palavra, confessar a palavra é ordenar o que Ele já fez. Eu ordeno doença, sai do meu corpo. Quem é você para ordenar? Eu estou ordenando o que Ele ordenou. Eu estou vencendo o que Ele venceu. Eu estou andando sobre o caminho que Ele preparou para mim. Você está entendendo? Essa é a verdade. Esse, irmãos, é o entendimento que nós precisamos ter. Agora escute, isso daqui não é aqui, ó. Não é inteligência. A questão, irmão, é que a gente vai ter que desaprender para a gente aprender. Só que esse aprendizado não é mental, ele é espiritual. Não é regrinhas, não são 7 pontos para isso. É uma vida fluindo em você. Não é uma metodologia, é orgânico. É orgânico, é a vida fluindo em você. Você aprendeu a respirar, irmãos? Não. Você aprendeu a fazer o seu coração bater? Como é que você fez para aprender? Não, pastor, ele começou a falhar. Aí eu dei uma engasgada assim. Foi terrível, pastor, no começo. Não foi fácil, não. Ele parava, aí eu agitava ele, mandava alguém empurrar. Não, você não aprendeu a fazer o seu coração bater. Ele pode amadurecer com o tempo, atingir batimentos cardíacos. Você pode dilatar o seu pulmão, correndo, nadando. Você vai dilatando ele. Você vai tendo mais fôlego. Você está entendendo? Ou seja, eu posso desenvolver a vida cristã, mas eu não posso aprender a ser crente. Se você aprendeu, irmãos, é comportamento. Eu aprendi, pastor, a ser crente. Não, você aprendeu o evangeliquez. Não existe. É a vida, irmãos. É uma vida. É uma vida. Simples assim. Vamos aqui, eu já quero encerrar. Aí, irmãos, como os versículos vêm indicando quem você é, presta atenção, como Paulo vem dizendo quem você é. Você está em Cristo, você é isso. Olha o que ele diz no versículo 5. Versículo 5, o que ele diz? Fazei. Agora é imperativo, irmãos. Ele está dizendo para você fazer.
fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena: prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Isso daqui é imperativo. Paulo está dizendo: fazei. Aí, irmãos, quem não entende o indicativo fala: rapaz, como é que eu vou parar de fazer tudo isso? Isso é difícil demais. Pastor, é difícil demais ser crente, eu não dou conta não. Não, irmãos, ele está mandando eu fazer aqui baseado no que eu sou em cima. Por eu ser quem eu sou, eu tenho condição de fazer o que ele pediu. Dá para você entender, irmãos? Não é você fazendo fora dele, é ele fazendo através de você. Essa é a realidade, irmãos. Fazer e morrer. Ou seja, irmãos, o indicativo, identidade, o imperativo, o que eu tenho que fazer. O indicativo, quem eu sou, e o imperativo, o que eu tenho que fazer. Nós nunca teremos condições de fazer o que é pedido sem descobrir quem nós somos, que é indicativo. Dá para entender isso? Nós nunca teremos condição de fazer o que temos que fazer sem sabermos quem nós somos. Sem esse entendimento, esquece. Não funciona. Por quê? Porque Jesus, ele veio nos dar uma identidade. Ele veio nos dar uma vida, não uma religião. Jesus não veio aqui falar: ó, se vocês fizerem as coisas certinho, eu vou abençoar vocês. Não. Fazer o que é certo, irmãos, não é imperativo para você ser abençoado. Fazer o que é certo é fruto da nova vida que está em você. Pastor, por que eu tenho que ser fiel? Porque a tua natureza é de fidelidade. Você está entendendo? Pastor, por que o senhor vive fidelidade com a sua esposa há 24 anos vai fazer em junho? É por causa dela? Não, por causa dele. Porque um casamento só funciona, irmãos, quando a mulher é casada com Cristo. Não entendeu, né? E o casamento só funciona quando Cristo casa com a igreja. Então a ideia da mulher, o propósito, não era ela ter casado com o homem em si, é ter casado com Cristo. Você está entendendo? E aí Cristo tem autoridade sobre ela e ela se submete a Ele. E por que ela se submete a Ele? Porque Cristo ama a igreja e morre por ela. Você está entendendo? Então, é a mulher casando com a figura de Cristo, e Cristo casando, o homem casando com a figura da igreja. É assim que funciona. Quando nós não entendemos isso, irmãos, grande é esse mistério, mas fala o quê? Sobre Cristo e a igreja, o entendimento. Oh, irmãos, o fardo foi tirado, o jugo foi arrancado. É tão mais fácil hoje, é tão mais simples. Tudo que você tem que fazer, Ele faz em mim. Irmãos, quando Ele te pede algo, Ele está pedindo o que Ele te deu. Dá para entender isso ou não? Me dá a sua vida. Você fala: como assim? Ele fala: não, só estou pedindo o que é meu. Eu só estou pedindo o que é meu. Pastor, por que é errado se suicidar? Porque quem se suicida é ladrão. Como assim, pastor? Você está tirando uma vida que não é sua. Não é mais sua, a vida é dele. A sua vida ele morreu. Agora você tem a vida dele, você não pode tirar a vida dele. Você entendeu isso?
Não é mais a minha vida, irmãos. É a vida dele. Então, eu preciso saber quem eu fui, mas eu preciso saber quem eu sou. E aí eu me relaciono com a palavra, tendo como professor o Espírito Santo, que é o mestre da nossa nova natureza. Eu me relaciono com a palavra, e o Espírito Santo me ensinando: filha, você é isso. Porque a Bíblia não é, o Novo Testamento em si, não é um livro imperativo primeiro, sobre coisas que você tem que fazer. O que você tinha que fazer, irmãos, era a lei. Agora na nova aliança, é sobre quem você é. Eu sou santo porque Ele é santo. Eu amo Ele porque Ele me amou. Eu estou dando, não simplesmente para receber, eu estou dando porque eu já recebi. Não, eu tenho que dar meu dízimo. Não, você não entendeu, bobinho. É Ele que te deu. Paulo diz em Romanos: quem primeiro me deu, para que eu possa retribuir, é dele. Dá para você entender? Diga comigo: o cristianismo não é só sobre quem eu era, mas sobretudo quem eu sou. Diga comigo: o cristianismo não é sobre o que eu tenho que fazer, mas o que Jesus fez. Se coloque de pé, por favor. Eu sei que a nossa cabeça, irmão, fica assim: não, mas assim fica fácil. Sim, irmão, tem uma canção que diz que é fácil demais, a gente aqui complica tudo. É fácil demais. É a vida dele em você. Nesse exato momento, o que você tem é a vida dele. É a paz dele que excede todo o seu entendimento. Ele é o seu caminho, Ele é a sua verdade, Ele é a sua vida. Feche teus olhos. Nós nunca deveríamos pensar na nossa vida sem reconhecer que essa vida é a vida dele. É Ele agindo em você, é você vivendo nele. Ele não anulou, irmãos, a sua identidade, mas é a vida dele que flui na sua identidade. Vamos, reconheça essa vida que está dentro de você. Reconheça o indicativo, quem você é. Quem você é. Você glorifica a Ele quando você descobre quem você é. Você glorifica a Ele quando você descobre quem você é. Me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar, e me faz entender que a tempestade é você, a chuva forte é você. Pega as suas mãos. Porta aberta é você, mas a fechada é você. Tudo é sobre você. Me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar, e me faz entender
Irmãos, eu queria que você começasse a orar em outras línguas. Tem uma unção de Deus neste lugar. Por favor, ore em outras línguas. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Tem uma vida fluindo. Oh, do seu interior está fluindo rios de água viva. Está fluindo rio de águas vivas. Vamos. Deixa a cura se manifestar. Deixa a vida se manifestar. Deixa a paz se manifestar. Uau! Eu não sei, irmãos, mas tem algo muito forte dentro de mim. Eu entendi, eu entendi. Eu entendi. O diabo diz quem você era. Deus diz quem você é. O cristianismo não é para ficar falando sobre quem você era. O cristianismo é para dizer quem você se tornou, quem você é, quem você é, quem você é. Eu não sou pecador, eu não sou enfermo, eu não sou maldito, eu não sou prostituto. Erga tuas mãos, por favor, erga tuas mãos, erga tuas mãos, erga tuas mãos. Vamos, mais um pouquinho. Vamos, põe pra fora, põe pra fora, põe pra fora, põe pra fora, põe pra fora. Essa vida, essa vida, essa vida, essa vida, essa vida.
Gente, não vamos embora não, vamos ficar aqui. Chega lá, laçou. Você tem vida, você tem cura, você tem paz, você é sarado, você é curado. Você pode saltar, você pode dançar, você pode celebrar a vida que está em você, a vida que está em você, a vida que está em você.